Quando o empresário mais rico da cidade reuniu 5 herdeiros milionários para que sua filha escolhesse um marido, ele jamais imaginou que ela apontaria para o homem mais simples do salão. O que aconteceu naquele momento mudaria para sempre a vida de uma família inteira. Esta é uma história que vai tocar seu coração e mostrar que o amor verdadeiro não tem preço. Maurício Santos sempre foi um homem acostumado a ter controle sobre tudo em sua vida. Aos 52 anos, ele havia construído um império no ramo imobiliário que se estendia por todo o estado. Sua empresa, Santos Empreendimentos, era responsável pelos maiores condomínios de luxo da região, e sua mansão no bairro mais nobre da cidade era a prova viva de seu sucesso. Com seus salões amplos decorados com móveis importados, jardins perfeitamente aparados e uma piscina que mais parecia um lago artificial, a propriedade impressionava a todos que a visitavam. Camila, sua única filha, acabara de completar 18 anos e tinha se formado no colégio mais caro da cidade. Era uma jovem de beleza natural, com olhos castanhos expressivos e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Diferente do pai, ela sempre demonstrara interesse pelos estudos e sonhava em cursar psicologia na universidade. Tinha um coração generoso e sempre tratava todos os funcionários da casa com gentileza e respeito, o que frequentemente irritava Maurício. Camila, precisamos conversar, disse Maurício numa manhã de sábado, enquanto tomavam café na varanda que dava vista para os jardins. Sua voz carregava aquele tom autoritário que ela conhecia tão bem. Você já tem idade suficiente para entender certas responsabilidades. A jovem olhou para o pai com certa apreensão. Sempre que ele usava esse tom, significava que havia tomado alguma decisão importante sem consultá-la. O que o senhor quer dizer, pai? Maurício ajustou o paletó de linho e cruzou as mãos sobre a mesa de mármore. Nossa empresa precisa de alianças estratégicas para continuar crescendo. Você vai se casar com o filho de um dos meus principais sócios de negócios. É a maneira mais inteligente de fortalecer nossa posição no mercado. Camila quase engasgou com o suco de laranja. Como assim, pai? O senhor está falando sério? Eu mal comecei a viver minha vida. Estou completamente sério, respondeu Maurício, sem demonstrar qualquer emoção. O próximo baile de negócios da nossa empresa será o momento perfeito. Convidei 5 dos meus principais parceiros com seus filhos solteiros. Você vai conhecê-los melhor e escolher um deles para se casar. A jovem sentiu o mundo desabar ao seu redor. Ela sempre soube que o pai tinha expectativas altas, mas jamais imaginou que ele chegaria a esse ponto. Pai, isso é medieval. Nós estamos no século 21. Eu tenho o direito de escolher minha própria vida, meu próprio amor. Maurício bateu a mão na mesa, fazendo as xícaras de porcelana tremerem. Amor? Que bobagem é essa, Camila? Amor não paga as contas, não constrói impérios, não garante estabilidade. Você vai entender quando for mais madura. Essas fantasias românticas são coisa de gente que não tem responsabilidades reais. Mas, pai, eu quero estudar, quero ter uma carreira, quero construir minha própria história. Protestou ela, com lágrimas se formando em seus olhos. Você pode estudar depois de casada, se seu marido permitir, disse ele friamente. Mas primeiro, você vai cumprir seu dever com esta família. Não é uma sugestão, Camila. É uma ordem. Se você se recusar, perderá sua herança e será expulsa desta casa. Não terei uma filha rebelde que destrói tudo que construí. A ameaça caiu como um raio. Camila sabia que o pai não fazia ameaças vazias. Ela cresceu vendo como ele tratava funcionários que o contrariavam, como cortava relações com quem não seguia suas regras. A frieza em seus olhos naquele momento a fez perceber que ele seria capaz de cumprir a promessa. O baile será daqui a 2 semanas,
continuou Maurício, voltando a comer sua torrada como se nada tivesse acontecido. Mande a Dona Rosa escolher um vestido apropriado para você. Precisa estar deslumbrante para causar uma boa impressão nos rapazes e em suas famílias. Camila se levantou da mesa com as pernas trêmulas. Sentia como se estivesse presa em uma prisão dourada, onde todas as riquezas do mundo não podiam comprar sua liberdade. Correu para seu quarto e se jogou na cama, chorando até não ter mais lágrimas. Pela janela, podia ver os funcionários cuidando do jardim, e invejou por um momento a simplicidade de suas vidas, mesmo sabendo das dificuldades que enfrentavam. Nos dias que se seguiram, a tensão na casa aumentou. Maurício contratou uma equipe extra de limpeza e decoração para preparar a mansão para o grande evento. Camila, por sua vez, trancou-se no quarto na maior parte do tempo, saindo apenas para as refeições, onde mal falava com o pai. Ele interpretava seu silêncio como aceitação, mas, na verdade, a jovem estava tentando encontrar uma forma de escapar daquele destino que lhe estava sendo imposto. A cada dia que passava, a data do baile se aproximava, e com ela o momento em que Camila teria que tomar a decisão mais importante de sua jovem vida. Ela não sabia ainda que essa decisão mudaria não apenas seu destino, mas também revelaria verdades sobre as pessoas ao seu redor que ela jamais poderia imaginar. A noite do grande baile chegou como uma tempestade inevitável. A mansão de Maurício Santos nunca estivera tão imponente. Luzes douradas iluminavam toda a fachada e um tapete vermelho se estendia desde o portão principal até a entrada da casa. Garçons uniformizados circulavam com bandejas de champanhe e canapés sofisticados, enquanto uma pequena orquestra tocava músicas clássicas no salão principal. Camila desceu as escadas vestindo um elegante vestido azul marinho que realçava seus olhos castanhos. Apesar da beleza estonteante, sua expressão revelava a angústia que carregava no peito. Sabia que aquela noite definiria seu futuro, e a ansiedade a consumia por dentro. "Está perfeita, minha filha", disse Maurício, estendendo o braço para acompanhá-la. "Lembre-se de sorrir e ser simpática. Esta noite é muito importante para nossa família." Os primeiros convidados a chegar foram os Oliveira, donos da maior construtora da região. Carlos Oliveira, um homem corpulento de bigode grisalho, cumprimentou Maurício com um aperto de mão firme. Ao seu lado, sua esposa elegante e seu filho Pedro, de 23 anos, que já comandava parte dos negócios da família. "Pedro está fazendo um trabalho excepcional na empresa", comentou Carlos, dando tapinhas orgulhosos nas costas do filho. "No ano passado, fechou contratos de mais de 50 milhões. É um rapaz com futuro brilhante." Pedro se aproximou de Camila com um sorriso confiante. Era alto, tinha cabelos bem cortados e usava um terno italiano caríssimo. "Prazer em conhecê-la pessoalmente, Camila. Seu pai sempre fala muito bem da senhora." Logo em seguida chegaram os Mendonça, proprietários da maior rede de supermercados da região. Roberto Mendonça e sua esposa trouxeram seu filho Gustavo, de 25 anos, que acabara de assumir a direção de marketing da rede. Gustavo era mais reservado que Pedro, mas igualmente confiante em sua posição social. "Estamos expandindo para 3 novos estados este ano", comentou Roberto, enquanto cumprimentava Maurício. "Gustavo tem ideias inovadoras que estão revolucionando nosso setor." A família Silva chegou em seguida. Antônio Silva havia construído um império têxtil que exportava para toda a América Latina. Seu filho Ricardo, de 24 anos, era conhecido por sua vida social intensa e por dirigir os carros mais caros da cidade. Ricardo acabou de voltar de uma viagem de negócios à Europa, disse Antônio com orgulho. Fechou parcerias com as maiores marcas italianas. O rapaz tem talento natural para os negócios internacionais. Os Ferreira, donos da principal transportadora da região, trouxeram seu filho,
Marcelo, de 22 anos, que havia se formado recentemente em administração e já mostrava grande habilidade para logística empresarial. Por último, chegaram os Costa, proprietários da maior rede de farmácias do estado. Seu filho Diego, de 26 anos, era formado em farmácia e estava expandindo o negócio da família para o ramo hospitalar. Conforme a noite avançava, Camila percebeu que as conversas entre os pais giravam sempre em torno de negócios, fusões e parcerias. Era como se ela fosse uma peça em um jogo de xadrez empresarial, onde sua felicidade e seus sonhos não tinham qualquer importância. Camila é uma jovem muito bem educada, disse Maurício para os outros empresários. Estudou nos melhores colégios, fala 3 idiomas e tem todas as qualidades para ser uma excelente esposa e mãe. A jovem se sentia como um produto sendo anunciado em uma vitrine. Os 5 rapazes se revezavam em sua atenção, cada um tentando impressioná-la com histórias sobre seus sucessos profissionais, carros de luxo e viagens pelo mundo. Tenho uma cobertura em Miami que uso nas férias, comentou Pedro casualmente. Talvez você gostasse de conhecer. Minha família tem uma fazenda no interior com mais de 1000 cabeças de gado, disse Gustavo. É um lugar perfeito para relaxar nos fins de semana. Ricardo mencionou seus carros esportivos, Marcelo falou sobre suas viagens de negócios pelo país e Diego comentou sobre os investimentos da família no setor de saúde. Camila ouvia tudo com educação, mas sentia um vazio crescente no peito. Nenhum deles perguntou sobre seus sonhos, seus interesses ou o que ela gostava de fazer. Para eles, ela era apenas uma bela jovem de família rica, perfeita para consolidar alianças empresariais. Que tal dançarmos? Sugeriu Pedro, estendendo a mão para ela. Durante as danças, cada um dos rapazes tentava conquistá-la à sua maneira. Mas Camila percebia que por trás dos sorrisos charmosos e das palavras doces, havia apenas interesse financeiro. Eles falavam sobre o futuro, como se ela fosse um acessório em suas vidas de sucesso, não uma pessoa com vontades e sonhos próprios. Com a união das nossas empresas, poderíamos dominar o mercado imobiliário de toda a região, murmurou Pedro durante uma valsa. Imagine só as possibilidades de crescimento combinando supermercados com construção civil, disse Gustavo em outro momento. Camila sorria por educação, mas por dentro se sentia cada vez mais sufocada. Olhava ao redor do salão lotado de pessoas importantes, todas conversando sobre negócios e dinheiro, e sentia que estava perdendo sua identidade em meio a tanto luxo e ambição. Maurício observava tudo de longe, com satisfação. Via como os jovens se interessavam por sua filha e como os outros empresários aprovavam a ideia de futuras parcerias matrimoniais. Para ele, a noite estava sendo um sucesso completo, mas Camila sentia que estava sendo vendida no maior leilão de sua vida, onde ela era, ao mesmo tempo, o produto e a espectadora de sua própria tragédia. A cada minuto que passava, a sensação de claustrofobia aumentava e ela começava a procurar desesperadamente uma saída para aquela situação. Enquanto o baile seguia seu curso no salão principal, nos corredores e dependências de serviço da mansão, uma equipe de funcionários trabalhava incansavelmente para manter tudo perfeito. Entre eles estava André, um jovem negro de 22 anos que trabalhava como faxineiro na Casa dos Santos há quase 2 anos. André era diferente dos outros funcionários. Apesar da simplicidade de suas roupas de trabalho e da humildade de sua função, havia algo especial em sua postura. Ele carregava os equipamentos de limpeza com dignidade, cumprimentava a todos com educação e nunca se deixava abater pelas constantes humilhações que recebia de Maurício. "Ei, você aí!" gritou Maurício quando viu André passando próximo ao salão com um carrinho de limpeza. "Não pode passar por aqui agora, tem gente importante no salão." André parou imediatamente e abaixou a cabeça respeitosamente. "Desculpe, Sr. Santos.
Só estava levando os equipamentos para limpar o banheiro dos fundos. Então vá pela cozinha e seja mais cuidadoso. Se algum dos meus convidados vir você com essa roupa, vai causar má impressão, disse Maurício com desprezo, como se André fosse invisível. Sim, senhor, respondeu André calmamente, mudando de direção sem demonstrar qualquer revolta. Camila, que estava próxima, presenciou toda a cena. Ela sempre se incomodava com a forma como o pai tratava os funcionários, mas naquela noite, talvez por causa de sua própria situação, se sentiu ainda mais sensibilizada. Quando André passou por ela, seus olhares se cruzaram por um breve momento. Desculpe por isso, murmurou ela baixinho, para que só ele pudesse ouvir. André a olhou surpreso. Era raro alguém da família se desculpar por algo assim. Não se preocupe, senhorita Camila, faz parte do trabalho. Havia algo em sua voz que chamou a atenção da jovem. Apesar da situação humilhante, ele falava com serenidade e educação. Seus olhos, embora cansados pelo trabalho, brilhavam com uma inteligência que contrastava com a forma como era tratado. Mais tarde, quando Camila conseguiu se afastar por alguns minutos da roda dos pretendentes, ela decidiu tomar um ar fresco na varanda dos fundos da casa. Para sua surpresa, encontrou André lá, organizando alguns utensílios de limpeza. Ele estava lendo um livro durante uma pausa rápida. Desculpe, senhorita, disse ele, escondendo rapidamente o livro e se preparando para sair. Não precisa sair, disse Camila gentilmente. Que livro é esse? André hesitou por um momento. É um livro sobre arquitetura sustentável. Eu estudo nas horas vagas. Camila ficou surpresa. Arquitetura? Você estuda arquitetura? Faço um curso técnico à noite, explicou André, ainda um pouco receoso. Sonho em um dia poder projetar casas que sejam ao mesmo tempo bonitas e acessíveis para pessoas de baixa renda. A jovem se sentou em uma cadeira próxima. Conta mais sobre isso. Me interessa muito. André a olhou com incredulidade. Ninguém da família Santos jamais havia demonstrado interesse genuíno por sua vida ou seus sonhos. Bem, eu acredito que todo mundo merece ter uma casa digna, sabe? Não precisa ser uma mansão, mas algo que seja funcional, bonito e que não custe uma fortuna. Camila ficou fascinada pela paixão com que ele falava. E você tem algum projeto? Tenho alguns desenhos, admitiu André, colocando a mão no bolso onde guardava um pequeno caderno. Nas horas de intervalo, eu desenho algumas ideias. Casas, pequenas, mas inteligentes, que aproveitam bem o espaço e a luz natural. Posso ver? Perguntou ela com genuíno interesse. André tirou o caderno do bolso com cuidado. As páginas estavam um pouco amareladas e gastas, mas os desenhos eram impressionantes. Projetos detalhados de casas simples, mas com soluções criativas e elegantes. Havia plantas baixas, perspectivas e até cálculos de custos. Isso é incrível! Exclamou Camila. Você tem muito talento. Estes desenhos são melhores que muitos projetos que já vi de arquitetos formados. André sorriu timidamente. É só um hobby. Sei que é difícil para alguém como eu conseguir oportunidades reais nessa área. Por que você diz alguém como você? Perguntou Camila, franzindo a testa. Bem, eu sou pobre, negro, trabalho como faxineiro. As pessoas não levam a gente a sério quando falamos sobre sonhos grandes, explicou ele com uma tristeza sutil na voz. Camila sentiu uma pontada no coração. Ali estava um jovem inteligente, talentoso e cheio de sonhos, sendo tratado como se fosse invisível, enquanto lá dentro 5 rapazes mediocres eram tratados como príncipes, apenas por terem nascido em famílias ricas. André, disse ela suavemente, seus sonhos não são pequenos ou grandes demais. São seus, e isso os torna preciosos. Nesse momento, eles ouviram a voz de Maurício gritando, Camila, onde você está? Os convidados estão procurando por você. André imediatamente guardou o caderno e se levantou. É melhor a senhorita voltar.
Não quero que ela tenha problemas por minha causa. André, disse Camila antes de sair, obrigada por me mostrar seus projetos. Eles são realmente especiais. Quando ela voltou para o salão, os 5 pretendentes a cercaram novamente, falando sobre negócios, carros e viagens. Mas agora, tudo aquilo lhe parecia vazio e superficial. A conversa simples e sincera que tivera com André havia mostrado a ela o que realmente importava: sonhos verdadeiros, paixão genuína e a coragem de acreditar em algo maior. Maurício se aproximou dela com um sorriso satisfeito. Espero que esteja gostando da festa, minha filha. Todos os rapazes estão encantados com você. Camila o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Por dentro, ela estava tomando uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Tinha acabado de descobrir que existiam pessoas no mundo que valorizavam sonhos mais do que dinheiro e que tratavam os outros com respeito independentemente de sua posição social. A noite ainda não havia acabado, mas Camila já sabia que nunca mais seria a mesma. Depois daquela conversa na varanda, pela primeira vez em muito tempo, havia encontrado alguém que a inspirava não pelo que tinha, mas pelo que sonhava ser. O momento decisivo chegou quando Maurício subiu ao pequeno palco montado no salão principal. A orquestra parou de tocar e todos os convidados voltaram sua atenção para o anfitrião. O empresário segurava uma taça de champanhe e sorria com a satisfação de quem estava prestes a concretizar um grande negócio. Meus caros amigos e parceiros, começou Maurício com voz solene, esta noite marca não apenas mais um encontro de negócios, mas também uma celebração especial. Minha filha Camila completou 18 anos e chegou o momento de ela escolher um companheiro para dividir sua vida. Camila sentiu o estômago se revirar. Estava no centro do salão, cercada pelos 5 pretendentes que a olhavam com expectativa. Seus pais estavam logo atrás, igualmente ansiosos pelos resultados daquela escolha. Como é tradição em nossa família, continuou Maurício, convido minha filha a escolher seu parceiro para a dança de encerramento da noite. Esta será uma escolha especial, que todos nós guardaremos em nossos corações. O silêncio tomou conta do salão. Todos sabiam o peso simbólico daquele momento. Pedro Oliveira ajeitou a gravata e sorriu confiante. Gustavo Mendonça passou a mão pelo cabelo, certo de que seria o escolhido. Ricardo Silva, Diego Costa e Marcelo Ferreira se posicionaram de forma elegante, cada um acreditando que suas qualidades o destacavam dos demais. Maurício desceu do palco e se aproximou da filha. Camila, querida, a escolha é sua. A jovem olhou ao redor do salão luxuoso. Via os rostos expectantes dos empresários, suas esposas com sorrisos forçados e os 5 rapazes que a encaravam como se ela fosse um prêmio a ser conquistado. Sentia o peso de todas aquelas expectativas sobre seus ombros, mas também sentia algo mais forte crescendo em seu peito, a coragem de ser verdadeira consigo mesma. Nesse momento, André apareceu discretamente na entrada do salão, carregando uma bandeja vazia que precisava levar para a cozinha. Maurício o viu e imediatamente franziu o rosto de irritação. "O que esse rapaz está fazendo aqui?" murmurou para um dos garçons. "Já não. Diz que não quer funcionários circulando durante o evento?" André percebeu o incômodo que estava causando e se preparou para sair rapidamente, mas nesse instante seus olhos encontraram os de Camila. Ela o viu ali, humilde e trabalhador, carregando sua bandeja com a mesma dignidade com que carregava seus sonhos. Foi nesse momento que algo clicou dentro dela. Lembrou-se da conversa na varanda, dos desenhos cheios de criatividade e esperança, da forma respeitosa como André a tratava, sem interesse em sua fortuna ou posição social. Lembrou-se também de como os 5 pretendentes passaram a noite inteira falando apenas de dinheiro, negócios e bens materiais. "Eu já fiz minha escolha",
disse Camila em voz alta, surpreendendo a todos. Maurício sorriu orgulhoso. Então nos diga, minha filha, qual destes jovens conquistou seu coração? Camila respirou fundo, sentindo o coração bater acelerado. Sabia que sua próxima ação mudaria sua vida para sempre, mas também sabia que não podia mais viver uma mentira. Lentamente, ela caminhou na direção dos 5 pretendentes. Pedro estendeu a mão, certo de que seria o escolhido. Gustavo sorriu charmosamente. Ricardo, Diego e Marcelo se ajeitaram, cada um esperando ser o contemplado. Mas Camila passou por todos eles sem parar. Continuou caminhando pelo salão, enquanto um murmúrio confuso se espalhava entre os convidados. Maurício começou a ficar nervoso, sem entender o que a filha estava fazendo. Camila parou bem na frente de André, que ainda segurava a bandeja e olhava com incredulidade total. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. Eu escolho você, André, disse ela com voz firme e clara, estendendo a mão para ele. O impacto foi como um raio caindo no meio do salão. André quase derrubou a bandeja sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Os 5 pretendentes ficaram boquiabertos. Os empresários e suas esposas se entreolharam chocados. E Maurício ficou vermelho de fúria. "O que você está fazendo?" gritou ele, avançando na direção da filha. "Você enlouqueceu completamente?" "Pai, eu escolhi o homem que admiro e respeito", respondeu Camila com firmeza, ainda estendendo a mão para André. Esse é um funcionário, um faxineiro. Você está me humilhando na frente dos meus sócios", berrou Maurício fora de si. André finalmente reagiu, colocando a bandeja em uma mesa próxima e tentando acalmar a situação. "Senhor Santos, eu acho que houve um mal-entendido. A senhorita Camila certamente..." "Não houve mal-entendido nenhum", interrompeu Maurício. "Minha filha perdeu completamente o juízo." Carlos. Oliveira se aproximou, visivelmente constrangido. "Maurício, talvez seja melhor conversarmos sobre isso em particular." "Não há nada para conversar", respondeu Maurício. "Camila, você vai se desculpar agora mesmo e escolher um dos rapazes como planejado." "Não, pai", disse ela, finalmente, pegando a mão de André. "Eu escolhi André porque ele é um homem de verdade, com sonhos verdadeiros e um coração generoso. Ele me trata como pessoa, não como um objeto de negociação." O toque das mãos dele gerou uma onda de murmúrios indignados entre os convidados. Pedro Oliveira saiu do salão, visivelmente irritado. Gustavo Mendonça murmurou algo para os pais sobre perda de tempo. Os outros pretendentes demonstraram igual descontentamento. Roberto Mendonça se aproximou de Maurício. "Acho melhor irmos embora. Esta situação está muito constrangedora." "Esperem, por favor", suplicou Maurício, desesperado para salvar os negócios. "Minha filha está apenas nervosa. Não levem isso a sério." Mas os empresários já começavam a se retirar com suas famílias. Antônio Silva balançou a cabeça desapontado. "Maurício, esperávamos mais seriedade da sua parte." Em poucos minutos, o salão, que antes fervilhava de expectativas empresariais, se esvaziou, deixando apenas a família Santos, André e alguns funcionários que observavam a cena à distância. Maurício olhou para a filha com uma mistura de raiva, desapontamento e humilhação que ela jamais havia visto. "Você destruiu tudo", disse ele com voz trêmula. "Tudo que construí, todas as parcerias que cultivei, você jogou tudo fora por causa de um homem honesto", completou Camila, ainda segurando a mão de André. André tentou soltar a mão dela. "Senhorita Camila, eu não posso aceitar isso. O senhor, seu pai, tem razão. Somos de mundos diferentes." "André", disse ela, olhando nos olhos dele, "você me mostrou hoje que existem pessoas que valorizam o caráter mais que o dinheiro. Isso é mais importante para mim do que qualquer riqueza." Maurício deu um passo à frente, com os olhos injetados de fúria. "Você tem
5 segundos para soltar a mão desse homem e pedir desculpas por essa vergonha, ou não será mais minha filha. Camila olhou para o pai, depois para André, e sentiu uma paz estranha invadindo seu coração. Pela primeira vez na vida, estava sendo verdadeira consigo mesma. Então eu não sou mais sua filha, disse ela calmamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maurício ficou paralisado por alguns segundos, sem conseguir acreditar que sua filha realmente o estava desafiando. Quando finalmente reagiu, foi com uma frieza que gelou o sangue de todos os presentes. Muito bem, disse ele. Você fez sua escolha. Agora vai viver com as consequências. A explosão de fúria de Maurício ecoou pela mansão como um terremoto emocional. Após a saída constrangedora dos convidados e a humilhação pública que sentia ter sofrido, o empresário passou a noite inteira caminhando de um lado para outro em seu escritório, planejando sua vingança contra o que considerava a maior traição de sua vida. Na manhã seguinte, Camila acordou com batidas violentas em sua porta. Era Dona Rosa, a governanta, com lágrimas nos olhos. Senhorita Camila, seu pai mandou avisá-la que tem 1 hora para fazer suas malas e sair de casa, disse a mulher com voz embargada. Ele disse que você não é mais bem-vinda aqui. Camila sentiu o chão se abrir sob seus pés. Sabia que o pai estava furioso, mas não imaginava que ele seria capaz de cumprir a ameaça tão rapidamente. Levantou-se da cama com as pernas trêmulas e olhou ao redor do quarto que havia sido seu refúgio por toda a vida. Dona Rosa, onde está meu pai? Trancado no escritório. Disse que não quer vê-la nem falar com a senhora. E mais, ele também demitiu o André. O rapaz já foi embora há 1 hora. O coração de Camila despencou. André havia perdido o emprego por causa dela, por causa de uma escolha que ela havia feito sem consultá-lo. A culpa a consumiu instantaneamente. Com mãos trêmulas, ela começou a separar suas roupas. Tinha joias valiosas, vestidos caros, sapatos importados, mas nada daquilo lhe parecia importante naquele momento. Pegou apenas o essencial, algumas mudas de roupa simples, produtos de higiene e um pequeno cofre onde guardava algum dinheiro que havia economizado ao longo dos anos. Quando estava descendo as escadas com sua mala, encontrou Maurício na sala de estar. Ele a olhou com frieza absoluta, como se ela fosse uma estranha que havia invadido sua casa. Espero que esteja feliz com sua escolha, disse ele sem emoção. Agora vai descobrir como é a vida real, longe de todo o conforto que eu proporcionei. Pai, por favor, podemos conversar? Tentou Camila. Não tenho mais filha, respondeu ele virando as costas. Você morreu para mim ontem à noite. Camila sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Saiu da mansão carregando sua mala sem saber para onde ir. Na rua, parou e olhou para trás, vendo a casa onde cresceu pela última vez. Lágrimas escorreram por seu rosto quando percebeu que havia perdido não apenas um lar, mas também qualquer chance de reconciliação com o único parente que tinha. Caminhou pelas ruas do bairro Nobre sem destino, até que lembrou do endereço que havia visto no caderno de André na noite anterior. Ele havia anotado seu endereço em uma das páginas. Com o pouco dinheiro que tinha, pegou um ônibus para a periferia da cidade. O contraste era brutal. Saiu do bairro de mansões e jardins perfeitamente cuidados para um local com ruas de asfalto rachado, casas simples e um movimento intenso de pessoas trabalhando para sobreviver. Seguiu o endereço até uma pequena casa de 2 quartos, onde André morava com sua mãe, Dona Maria, uma senhora de 50 anos que trabalhava como diarista. Quando André abriu a porta e a viu parada ali com uma mala, quase não conseguiu falar. Camila, o que você está fazendo aqui? Como conseguiu meu endereço? Meu pai me expulsou de casa, disse ela, tentando segurar as lágrimas. E soube que você também foi demitido por minha causa. Vim pedir desculpas. André a fez entrar rapidamente, preocupado com os olhares curiosos dos vizinhos.
Dona Maria apareceu da cozinha, enxugando as mãos no avental. Mãe, esta é Camila, a filha do meu ex-patrão. Dona Maria olhou para a jovem com uma mistura de curiosidade e compaixão. Mesmo sendo simples, tinha um coração generoso e imediatamente percebeu o desespero nos olhos da moça. Menina, você está bem? Parece que chorou muito. Dona Maria, eu causei problemas para o André e não tenho mais para onde ir, confessou Camila. André se sentou ao lado dela no pequeno sofá da sala. Camila, você não causou problemas para mim. Eu fiz uma escolha quando não me afastei ontem. Sabia que poderia ter consequências. Mas você perdeu seu emprego. Perdi um emprego ruim, onde era tratado como se fosse invisível, disse ele com serenidade. Talvez seja a oportunidade que eu precisava para tentar algo novo. Dona Maria trouxe um copo de água e se sentou na poltrona em frente. Menina, você pode ficar aqui o tempo que precisar. Esta casa é pequena, mas tem amor de sobra. Camila olhou ao redor da casa simples. Havia apenas o essencial. Móveis básicos, paredes sem luxo, mas tudo muito limpo e organizado. Na parede da sala, via alguns dos desenhos de André emoldurados com molduras simples. Mesmo em meio à simplicidade, havia dignidade e carinho. Eu não posso aceitar, disse ela. Vocês mal me conhecem e eu já causei tantos problemas. Você não causou problemas, insistiu André. Você teve coragem de ser verdadeira. Isso é raro nos dias de hoje. Mas e agora? O que vamos fazer? Você precisa de trabalho. Eu não sei fazer nada prático. Vamos descobrir juntos, disse André com um sorriso tímido. Tenho algumas economias guardadas e alguns contatos que podem me ajudar a conseguir outro emprego. E você é inteligente, vai aprender. Nos dias que se seguiram, Camila descobriu um mundo completamente novo. Acordava cedo para ajudar Dona Maria com os afazeres domésticos, algo que nunca havia feito em sua vida. No início queimou o arroz, quebrou alguns pratos e teve dificuldades com as tarefas mais simples, mas foi aprendendo com paciência e determinação. André saía todos os dias para procurar trabalho. Sua experiência como faxineiro o qualificava para várias funções, mas ele sonhava com algo na área de construção, onde pudesse usar seus conhecimentos de arquitetura. À noite, os três se reuniam para jantar na pequena mesa da cozinha. Camila descobriu que aquelas eram as refeições mais gostosas que já havia experimentado, não pela comida em si, mas pelo carinho com que eram preparadas e pela conversa sincera que as acompanhava. Sabe, disse ela uma noite, eu nunca havia percebido como era vazia minha vida na mansão. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha isso. O quê? Perguntou Dona Maria. Essa sensação de família verdadeira, de pessoas que se importam umas com as outras não pelo que têm, mas pelo que são. André pegou a mão dela por cima da mesa. Não vai ser fácil, Camila. A vida aqui é mais difícil do que você imagina. Às vezes, falta dinheiro para as coisas básicas. Eu sei, respondeu ela com determinação. Mas prefiro enfrentar dificuldades ao lado de pessoas verdadeiras do que viver em uma prisão dourada. Enquanto isso, na mansão, Maurício tentava retomar seus negócios depois do constrangimento do baile, mas descobriu que a notícia da escolha escandalosa de sua filha havia se espalhado rapidamente pelos círculos empresariais. Alguns sócios questionavam seu controle sobre a própria família, outros simplesmente cancelaram reuniões importantes. A solidão da mansão, antes símbolo de seu sucesso, agora o sufocava. Dona Rosa tentava manter tudo funcionando, mas até ela parecia mais triste, sem a presença alegre de Camila pela casa. Maurício se recusava a admitir que sentia falta da filha. Sua arrogância o impedia de reconhecer que talvez tivesse cometido um erro. Mas nas noites solitárias,
Em seu escritório, olhando para os contratos e planilhas que sempre foram sua prioridade, começava a questionar se havia valido a pena trocar o amor da única família que tinha por orgulho e convenções sociais. A tempestade estava apenas começando, e nenhum deles imaginava as reviravoltas que o destino ainda reservava para suas vidas. 3 meses haviam se passado desde que Camila deixara a mansão. A vida na casa simples de Dona Maria havia se tornado sua nova realidade, e ela se adaptara com uma força que nem imaginava possuir. Aprendera a cozinhar, limpar, costurar e até mesmo a administrar o pouco dinheiro que tinham. André havia conseguido um emprego em uma pequena construtora, onde inicialmente trabalhava como servente, mas sua dedicação e conhecimento logo chamaram a atenção do proprietário. "Senhor Joaquim", disse André uma manhã ao dono da construtora, "eu tenho algumas ideias para otimizar o projeto da casa da Rua das Palmeiras. Posso mostrar?" Joaquim, um homem de 60 anos que construía casas populares há décadas, olhou com ceticismo para o jovem funcionário. "Você entende de construção, rapaz?" André puxou seu caderno de desenhos. "Agora mais gasto ainda, mas com novos projetos. Fiz um curso técnico de arquitetura e tenho estudado muito sobre construção sustentável e de baixo custo." O que Joaquim viu naqueles desenhos o deixou impressionado. Plantas inteligentes, soluções criativas para aproveitar espaços pequenos, técnicas para reduzir custos sem perder qualidade. Era exatamente o que sua empresa precisava para se diferenciar no mercado. "André, estes desenhos são profissionais", disse Joaquim admirado. "Por que você não me contou antes que tinha essa habilidade?" "Ninguém nunca se interessou em saber", respondeu André com sinceridade. A partir daquele dia, André foi promovido para assistente de projetos. Seu salário aumentou e ele começou a ser reconhecido pelos clientes da construtora pela qualidade de suas ideias. Joaquim, impressionado com o talento do jovem, começou a envolvê-lo em projetos maiores. Enquanto isso, em outro lado da cidade, escândalos começaram a emergir, envolvendo os 5 pretendentes que Camila havia rejeitado no baile. Pedro Oliveira, o filho do dono da construtora, foi preso por sonegação fiscal e uso de materiais de construção de qualidade inferior em obras públicas. A empresa da família estava sendo investigada por corrupção. Gustavo Mendonça, da rede de supermercados, se envolveu em um escândalo de lavagem de dinheiro. Descobriu-se que ele usava a rede de supermercados para camuflar operações financeiras ilegais com políticos corruptos. Ricardo Silva, do Império Têxtil, foi flagrado explorando o trabalho infantil em suas fábricas. Fotos de crianças trabalhando em condições desumanas estamparam os jornais, causando um boicote massivo aos produtos da família. Diego Costa, da rede de farmácias, estava sendo investigado por vender medicamentos vencidos e falsificados para hospitais públicos. Várias pessoas haviam sido internadas por intoxicação. Marcelo Ferreira, da transportadora, se envolveu em um esquema de contrabando, usando os caminhões da empresa para transportar mercadorias ilegais. As notícias desses escândalos chegaram até Maurício, que assistia incrédulo aos noticiários. Os 5 jovens que ele considerava bons partidos para sua filha estavam todos envolvidos em crimes graves. A ironia da situação o atingiu como um soco no estômago. "Como eu pude estar tão cego?", murmurou ele sozinho em seu escritório. Dona Rosa, que observava o patrão se deteriorar emocionalmente, tomou coragem para falar. "Senhor Maurício, posso dar minha opinião?" Ele olhou para a governanta com cansaço. "Fale, Rosa." A senhorita Camila sempre teve bom coração. Ela via as pessoas de verdade, não apenas as aparências. Talvez ela tenha enxergado algo que o senhor não conseguiu ver. Maurício ficou em silêncio, processando as palavras da funcionária que trabalhava em sua casa há mais de 20 anos.
Nesse meio tempo, André estava se destacando cada vez mais em seu trabalho. Joaquim o inscreveu em um concurso de arquitetura sustentável promovido pelo governo estadual. O projeto de André, uma casa popular que custava 40% menos que as convencionais e tinha eficiência energética superior, ganhou o primeiro lugar. A premiação veio acompanhada de uma bolsa de estudos integral para um curso superior de arquitetura e um prêmio em dinheiro de R$50 mil. André mal conseguia acreditar quando recebeu a ligação com a notícia. "Camila!" gritou ele, chegando em casa correndo. "Ganhei! Ganhei o concurso!" Camila e Dona Maria o receberam com abraços e lágrimas de alegria. Era a confirmação de que o talento e a dedicação realmente valiam mais que qualquer herança. "Eu sempre soube que você era especial", disse Camila com orgulho. "Agora o mundo inteiro vai saber também." A notícia do prêmio se espalhou pelos jornais locais. "Jovem de periferia ganha concurso nacional de arquitetura sustentável", estampava a manchete do principal jornal da cidade. Maurício leu a notícia e quase não conseguiu acreditar. Ali estava André, o simples faxineiro que ele havia desprezado, sendo reconhecido nacionalmente por seu talento. A foto mostrava um jovem sorridente, inteligente e determinado, nada parecido com a imagem preconceituosa que Maurício havia criado em sua mente. "Meu Deus!" sussurrou ele. "O que eu fiz?" No mesmo dia, Maurício recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era Carlos Oliveira, ex-sócio e pai de Pedro, um dos pretendentes presos. "Maurício, preciso te contar uma coisa importante", disse Carlos com voz pesada. Pedro confessou que planejava se casar com Camila, apenas pelo dinheiro. Ele e os outros rapazes tinham um acordo entre eles. Quem conseguisse se casar com ela dividiria parte da herança com os outros. Maurício sentiu o mundo girar ao seu redor. "O que você está dizendo?" "Eles viam sua filha como um investimento, Maurício. Nunca houve amor verdadeiro da parte de nenhum deles. Pedro me contou tudo depois da prisão. Disse que ficaram revoltados quando ela escolheu o faxineiro porque perderam a chance de lucrar com o casamento." Maurício desligou o telefone e se deixou cair na poltrona do escritório. A realidade o atingiu com força devastadora. Sua filha havia sido a única pessoa sensata naquela noite do baile. Ela havia enxergado o caráter das pessoas, enquanto ele só via cifras e status social. Camila havia escolhido um homem íntegro, talentoso e trabalhador, enquanto ele tentara forçá-la a se casar com criminosos que só queriam seu dinheiro. A vergonha e o arrependimento o consumiram. Naquela mesma noite, sozinho na mansão vazia, Maurício chorou pela primeira vez em décadas. Chorou pela filha que havia perdido, pelos erros que havia cometido e pela cegueira que o impedira de ver o que realmente importava na vida. Do lado da cidade, na casa simples onde agora morava, Camila olhava para André estudando seus novos projetos de arquitetura à luz da lâmpada da sala. Ele havia conseguido uma bolsa integral para a universidade e já era reconhecido como um talento promissor. "Você está arrependida?" perguntou André, notando o olhar pensativo dela. "Arrependida do quê?" "De ter trocado uma vida de luxo por isso tudo", disse ele apontando para a casa simples. Camila se aproximou e segurou o rosto dele entre as mãos. "André, eu troquei uma prisão dourada por uma vida verdadeira. Troquei pessoas falsas por uma família de verdade. Não me arrependo nem por um segundo." Eles se beijaram suavemente, enquanto Dona Maria sorria da cozinha. Aqueles dois jovens haviam encontrado algo mais valioso que todo o ouro do mundo: amor verdadeiro, construído sobre bases sólidas de respeito, admiração e valores compartilhados. Mas a história ainda não havia chegado ao fim. O destino havia preparado uma última surpresa, que mudaria a vida de todos para sempre. 6 meses haviam se passado desde a premiação de André no concurso nacional.
Sua fama como arquiteto sustentável crescia rapidamente. Empresas de várias partes do país o procuravam para desenvolver projetos habitacionais de baixo custo. Ele havia se matriculado na universidade e trabalhava meio período em sua própria consultoria, que funcionava em uma pequena sala comercial que alugara com o dinheiro do prêmio. Camila, por sua vez, havia descoberto uma paixão pela assistência social. Trabalhava voluntariamente em uma ONG que ajudava famílias carentes a conseguir moradia digna, usando os contatos e conhecimentos que adquirira em sua vida anterior de forma construtiva. Sua experiência de classe alta, combinada com sua nova compreensão da realidade social, a tornava uma mediadora eficaz entre diferentes mundos. Naquela manhã de segunda-feira, André recebeu uma ligação inesperada em seu escritório. "Bom dia, falo com André Santos?", disse uma voz feminina. "Sim, sou eu. Meu nome é doutora Helena Martins, do escritório Martins em Associados. Represento um cliente que gostaria de contratá-lo para um projeto muito especial. Poderia vir ao nosso escritório hoje à tarde?" André aceitou o encontro, curioso sobre que tipo de projeto seria. O escritório ficava no centro financeiro da cidade, em um prédio imponente que o fez lembrar dos tempos em que trabalhava como faxineiro em lugares assim. Quando chegou ao 20º andar, foi recebido por uma secretária elegante que o conduziu a uma sala de reuniões com vista panorâmica da cidade. Ali o esperava a doutora Helena, uma mulher de meia-idade com postura profissional, e para sua surpresa total, Maurício Santos. André ficou paralisado por alguns segundos. O homem que o havia humilhado e demitido estava ali, visivelmente mais magro e com uma expressão que ele jamais havia visto: humildade. "André", disse Maurício, levantando-se, "obrigado por aceitar vir. Senhor Santos, eu não entendi. A doutora disse que havia um cliente interessado em meus serviços." "Eu sou o cliente", respondeu Maurício. "Quero contratar você para o maior projeto de minha vida." André se sentou lentamente, ainda processando a situação. "Que tipo de projeto?" Maurício respirou fundo antes de responder. "Quero que você projete um complexo habitacional para famílias de baixa renda. 500 casas populares, todas com sua tecnologia sustentável. Vou investir 70% do meu patrimônio neste projeto." "Eu não entendo", disse André confuso. "Por que o senhor faria isso?" "Porque aprendi uma lição dolorosa sobre o que realmente importa na vida", respondeu Maurício. "E porque quero tentar reparar, mesmo que minimamente, os erros que cometi." Maurício se levantou e caminhou até a janela. "André, descobri coisas sobre os rapazes que queria que minha filha se casasse. Todos eles são criminosos. Camila foi a única pessoa sensata naquela noite. Ela viu em você o que eu me recusei a enxergar: caráter, inteligência e integridade." "Senhor Santos, deixe-me terminar, por favor", interrompeu Maurício. "Passei meses sozinho naquela mansão, percebendo como fui cego e arrogante. Perdi minha filha por orgulho e preconceito." André ficou em silêncio, vendo lágrimas nos olhos do homem que antes o desprezava. "Quero fazer este projeto em nome de Camila", continuou Maurício, "para mostrar que aprendi com meus erros. Você aceita?" "Aceito", disse André após alguns segundos, "mas com uma condição." "Qual?" "Que o senhor converse com Camila. Ela sente sua falta todos os dias, mesmo não admitindo." Maurício fechou os olhos emocionado. "Você acha que ela me perdoaria? Só há uma forma de descobrir." 3 dias depois, Camila estava organizando doações na ONG quando recebeu uma ligação de André. "Amor, preciso que você venha ao meu escritório. Tenho uma surpresa para você." Quando chegou lá, encontrou André ao lado de uma maquete impressionante. Um complexo habitacional com 500 casas sustentáveis, área de lazer, escola e posto de saúde. "É lindo, André. É seu novo projeto?" "Nosso projeto", disse ele sorrindo. "Quero que você coordene a parte social." "Como assim?" Nesse momento, Maurício saiu de trás da maquete. Camila ficou sem ar. "Pai,
Camila, disse ele com voz embargada, vim pedir seu perdão. Pai e filha se olharam por longos segundos. Então, Maurício continuou, você estava certa sobre tudo. André é um homem extraordinário, e eu fui um índolo cego pelo preconceito. Quero compensar meus erros investindo em um projeto que ajude pessoas como ele, que tem talento, mas não tem oportunidades. Camila correu para os braços do pai chorando. Eu senti tanto sua falta, pai. Perdoe-me, minha filha. Perdoe um velho orgulhoso que quase perdeu o que tinha de mais precioso. André observava a cena emocionado. Meses depois, o complexo habitacional Esperança se tornaria referência nacional em habitação popular sustentável. Na inauguração, Maurício fez um discurso emocionante. Este projeto existe porque minha filha teve coragem de escolher o coração sobre as convenções. Ela me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua conta bancária, mas em seu caráter. Camila e André se casaram um ano depois, em uma cerimônia simples no complexo habitacional que ajudaram a criar. Maurício, que caminhava com a filha até o altar, sussurrou em seu ouvido. Obrigado por me ensinar o que realmente importa na vida. André, agora um arquiteto, reconhecido nacionalmente, continuava fiel às suas origens, criando projetos que transformavam vidas. Camila dirigia uma fundação que levava habitação digna para comunidades carentes em todo o país. Maurício descobriu que a verdadeira riqueza não estava nos negócios que fechava, mas nos sorrisos das famílias que ganhavam suas casas próprias. A mansão solitária deu lugar a uma casa menor, mais cheia de visitas de netos que logo chegaram. Vovô, disse a pequena Ana, primeira filha de Camila e André. Papai disse que você era muito rico antes. Era, minha netinha, respondeu Maurício sorrindo, mas só descobri o que era ser realmente rico quando aprendi a amar de verdade. A história que começou com arrogância e preconceito terminou com a maior lição de todas. O amor verdadeiro e os valores humanos são os únicos tesouros que realmente importam na vida. E às vezes é preciso perder tudo para descobrir o que realmente vale a pena. Às vezes, passamos a vida acreditando que o valor de uma pessoa está no que ela possui, quando, na verdade, a verdadeira riqueza mora no caráter, na integridade e na forma como tratamos os outros. Camila descobriu isso ao escolher André, não pelo status, mas pelos sonhos e pelo respeito que ele carregava no coração. E Maurício aprendeu de forma dura que orgulho e preconceito apenas afastam o que realmente importa. O dinheiro constrói mansões, mas não constrói lares. Compra presentes, mas não compra amor genuíno. No fim, o maior patrimônio que alguém pode ter é a capacidade de amar e ser amado, de transformar vidas e de deixar um legado que vai muito além de qualquer conta bancária. Essa história nos lembra que, para ser verdadeiramente rico, é preciso abrir mão do que pesa e segurar firme o que realmente tem valor. Se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as próximas histórias e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. E me conte nos comentários o que para você é a verdadeira riqueza.